Meu nome é Deoclésio. Tenho 69 anos, fui fazendeiro a vida toda e moro aqui em Lavras, no sul de Minas Gerais. O que vou contar para vocês hoje é uma história que ainda dói no peito, mas que precisa ser contada. É sobre o dia em que descobri que chorei no túmulo vazio da minha esposa por 5 anos inteiros, enquanto ela estava viva, morando na casa onde construímos nossa vida juntos, vivendo com o homem que eu chamava de irmão. Se você já passou pela dor de perder alguém que amava, deixe um joinha aí para alegrar este velho coração. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vou contar com toda sinceridade. E me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Você já descobriu uma mentira que mudou sua vida completamente? Adoro saber de que cantinho do Brasil vocês estão me ouvindo e em que momento do dia tiraram um tempinho para escutar esse vovô aqui. Nasci e cresci em Lavras mesmo, numa família de gente simples que trabalhou a vida inteira na terra. Meu pai tinha um pedacinho de chão onde plantava café, e desde criança eu aprendi que a terra não mente. Você planta, você cuida, você colhe. A terra é honesta. Queria ter aprendido cedo que as pessoas nem sempre são assim. Cresci brincando descalço no meio dos pés de café, tomando banho de rio, comendo pão de queijo quentinho que minha mãe fazia no fogão a lenha. Vida simples, mas era vida de verdade. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. E principalmente a gente tinha honra. Meu pai sempre dizia: Deoclésio, meu filho, a palavra de um homem vale mais que qualquer papel assinado. Guardei isso no coração a vida toda. Só não sabia que tinha gente que não guardava nada no coração, só mentira. Mas naquele domingo de manhã, há poucos meses atrás, quando subi no meu carro velho para voltar à fazenda, pela primeira vez em 5 anos, eu ainda não sabia de nada. Só sabia que o coração estava apertado, que a saudade estava pesada e que precisava fazer as pazes com o passado. A casa tinha ficado fechada todo esse tempo. Eu não conseguia nem passar perto. Cada canto daquele lugar me lembrava dela. Mas alguma coisa me chamou naquele dia. Alguma coisa me disse que era hora de voltar. Quando eu era menino, lá pelos meus 10, 12 anos, a vida em Lavras era bem diferente do que é hoje. A gente acordava com o canto do galo, tomava café com broa de fubá e leite tirado na hora, e ia para a roça ajudar meu pai. Não tinha essa modernidade toda. Não tinha televisão em toda a casa, não tinha celular. A gente conversava de verdade, olhando nos olhos um do outro. E eu acreditava que todo mundo era honesto como minha família era. Meu pai, seu Tertuliano, era homem de palavra. Se prometia alguma coisa, cumpria. Se devia para alguém, pagava até o último centavo. E me ensinou que a amizade era sagrada, que você defende um amigo como defende um irmão de sangue. Aprendi direitinho essa lição. Aprendi tão bem que quase me custou tudo. A nossa vidinha era simples, mas era boa. Minha mãe, Dona Sebastiana, fazia um tutu de feijão que era uma bênção, um frango com quiabo que deixava qualquer um babando. Domingo tinha almoço caprichado, e depois a gente sentava na varanda para tomar um cafezinho coado na hora, enquanto os homens conversavam sobre a safra, sobre o tempo, sobre a vida. Era naqueles domingos que eu aprendi a sonhar em ter minha própria terra, minha própria família, minha própria história. Conheci Iracilda numa festa junina aqui em Lavras mesmo. Ela era de uma família um pouco melhor de vida que a minha. O pai dela tinha uma fazenda maior, mais estruturada. Mas quando ela olhou para mim naquela noite, com aquele sorrisinho no canto da boca, eu jurei que tinha visto um anjo. Ela era bonita, tinha o cabelo pretinho e brilhante, olhos que pareciam ver dentro da alma da gente. Ou pelo menos, era o que eu achava na época. Namoramos uns 3 anos antes de casar. Eu trabalhava que nem um condenado na terra do meu pai, juntando cada tostão que conseguia, sonhando com o dia que pudesse pedir ela em casamento. O pai dela não gostava muito de mim no começo. Achava que eu não tinha futuro, que era só mais um filho de roceiro sem grandes perspectivas. Mas eu provei para ele que, quando a gente tem força de vontade, a gente conquista o que quer.
Quando finalmente pedi Iracilda em casamento, fiz do jeito certo, do jeito que se fazia antigamente. Fui de roupa boa na casa do pai dela, chapéu na mão, e pedi a bênção dele. Ele me olhou nos olhos por um tempo que pareceu uma eternidade e finalmente disse: "Você é trabalhador, Deoclésio. Cuida bem da minha filha, e você tem minha bênção." Saí de lá nas nuvens, sentindo que tinha conquistado o mundo. Casamos numa cerimônia simples na igreja matriz de Lavras. Ela estava linda de branco, e eu estava tremendo que nem vara verde, nervoso, feliz, sonhando com a vida que a gente ia construir juntos. Lembro que o padre falou sobre fidelidade, sobre companheirismo, sobre como o casamento era para a vida toda, na alegria e na tristeza. A gente repetiu os votos olhando um para o outro, e eu estava falando cada palavra com o coração. Achei que ela também. Logo depois do casamento, com a ajuda do meu sogro e o dinheiro que juntei trabalhando, comprei um pedaço de terra não muito longe da cidade. Eram só algumas hectares no começo, mas para mim era o paraíso. Era meu pedaço de chão, era onde ia criar minha família, era onde ia construir meu futuro. Iracilda parecia feliz também. A gente plantou os primeiros pés de café juntos, construiu a casa sede aos poucos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Foi nessa época que Norberto entrou na minha vida. A gente se conhecia desde criança, ele também era de Lavras, mas tinha saído para estudar na capital e voltou formado, cheio de ideias sobre negócios e comércio. Ele me procurou um dia, disse que admirava meu trabalho, que via futuro na minha fazenda, que queria ser meu sócio na parte comercial. Eu, que só entendia de plantar e colher, vi nele uma oportunidade de crescer. E mais que isso, vi nele um amigo de verdade. Norberto era engraçado, contador de causos, daqueles que anima qualquer roda de conversa. Ele e a esposa dele, na época, vinham jantar lá em casa. A gente fazia churrasco, tomava uma cervejinha, ria até tarde da noite. Iracilda gostava da companhia deles. Dizia que era bom ter amigos para compartilhar a vida. Eu concordava. Abri as portas da minha casa, da minha vida, do meu negócio para ele. Dei a ele a chave de tudo que eu tinha. A fazenda foi crescendo com os anos. O café dava bem. Conseguimos comprar gado, expandir as terras. Chegou um momento que tínhamos 200 hectares, uma propriedade que valia milhões, uma vida confortável que eu jamais sonhei ter quando era moleque descalço brincando no terreiro. Iracilda cuidava da casa, que foi ficando cada vez mais bonita, mais estruturada. Nossa filha Heloísa nasceu e encheu aquela casa de alegria, de risada de criança, de vida. Eu achava que tinha tudo. Achava que era o homem mais sortudo do mundo. Tinha uma esposa bonita, uma filha saudável, uma fazenda próspera, um sócio que era como um irmão. Confiava em todos eles de olhos fechados. E sabe qual foi meu maior erro? Confiar demais. Confiar sem questionar. Confiar achando que todo mundo tinha o mesmo coração que eu. Mas naquele domingo, quando dirigi os 40 minutos de estrada até a fazenda, com o coração apertado de saudade e de dor, eu ainda não sabia que minha vida tinha sido uma mentira. Ainda não sabia que aquela casa onde construí meus sonhos tinha se tornado o cenário da minha humilhação. Quando virei na curva final da estrada de terra e avistei a casa sede lá no alto, meu coração quase parou. Porque alguma coisa estava muito errada. Os primeiros anos de casamento com Iracilda foram os melhores da minha vida, ou pelo menos era o que eu achava. A gente acordava cedo, tomava café da manhã juntos na varanda, planejava o dia, sonhava com o futuro. Ela era carinhosa, atenciosa, cuidava de mim e da casa com dedicação. Quando Heloísa nasceu, aquela menina se tornou o centro do nosso mundo. Iracilda era uma mãe dedicada, sempre presente, sempre cuidadosa. Olhando para trás agora, me pergunto se alguma coisa daquilo era verdade ou se era tudo teatro. A fazenda crescia a cada ano. O café que plantamos no começo começou a dar retorno. Conseguimos investir em mais terras, comprar equipamentos melhores. Norberto cuidava da parte de vendas e eu cuidava da produção. Funcionava bem assim. Ele tinha lábia, conhecia gente importante, conseguia bons preços.
Eu confiava nele completamente. Assinava papéis sem nem ler direito, porque achava que um irmão não engana o outro. Como eu era inocente, Norberto vinha sempre lá em casa. No começo, vinha com a esposa dele, a Glorinha, mas depois que eles se separaram, ele começou a aparecer sozinho. Dizia que se sentia só, que gostava da nossa companhia, da nossa família. A gente abria as portas para ele, preparava um almoço caprichado, ele ficava até tarde conversando, bebendo uma cerveja, rindo das coisas da vida. Iracilda sempre foi solícita com ele. Preparava os pratos que ele mais gostava. Fazia questão que ele se sentisse em casa. Hoje eu entendo por quê. Teve uma época que eu precisava viajar muito para resolver negócios, para fechar contratos, para visitar compradores em outras cidades. Eram viagens de 2, 3 dias. Norberto ficava tomando conta da fazenda, cuidando de tudo. Iracilda ficava em casa, cuidando de Heloísa, cuidando das coisas. Ou era isso que eu achava. Quando eu voltava, encontrava tudo em ordem. Ela sempre me recebia com um sorriso, com um abraço, perguntando como tinha sido a viagem. Nunca passou pela minha cabeça que alguma coisa estava errada. A vida seguia seu rumo natural. Heloísa cresceu, virou uma menina esperta, cheia de vida. A fazenda prosperava cada vez mais. Chegamos a ter um patrimônio que eu jamais imaginei ter quando era moleque pobre. Mas sabe o que eu percebi com o tempo? Que dinheiro não compra caráter. Não compra honestidade. Não compra lealdade. Eu tinha tudo em termos de bens materiais, mas estava sendo roubado no que realmente importava. Minha dignidade, minha confiança, meu coração. Iracilda sempre gostou de coisas boas. Quando começamos a ter dinheiro, ela quis reformar a casa, comprar móveis novos, decorar tudo do jeito dela. Eu achava que era justo ela aproveitar o fruto do nosso trabalho. Ela fazia questão de ter tudo impecável, sempre arrumada, sempre bonita. Cuidava da aparência, do cabelo, das unhas. Eu achava que era para mim. Que idiota eu era. Ela se arrumava para ele. Teve um dia que cheguei de viagem mais cedo. Era para eu voltar só no dia seguinte, mas consegui resolver tudo mais rápido. Quando cheguei em casa no meio da tarde, Norberto estava lá. Disse que tinha passado para resolver uns papéis, uns documentos da fazenda. Iracilda estava fazendo café. Os dois pareciam tranquilos, naturais. Eu agradeci a Norberto por estar cuidando de tudo. Ele riu, bateu no meu ombro, disse que era para isso que serviam os amigos. Tomamos café juntos, conversamos, ele foi embora. Nunca desconfiei de nada. Mas sabe aqueles sinais que a gente ignora porque não quer acreditar? Teve algumas vezes que percebi Iracilda meio estranha, distante. Perguntava se estava tudo bem. Ela dizia que sim, que era só cansaço. Teve vezes que ela parecia irritada comigo, sem motivo aparente. Reclamava que eu trabalhava demais, que não dava atenção suficiente para ela, que a vida tinha virado só rotina. Eu tentava melhorar, levava ela para jantar fora, tentava ser mais romântico. Mas nada parecia suficiente. Norberto, por outro lado, parecia cada vez mais próximo da gente. Passava finais de semana na fazenda, ajudava em pequenos reparos da casa, brincava com Heloísa. Virou praticamente da família. Eu considerava ele meu irmão de coração, aquele tipo de amizade que não tem preço. Dividia com ele meus planos, meus sonhos, minhas preocupações, contava tudo para ele. E ele fingia me ouvir, fingia se importar, enquanto planejava me destruir pelas costas. A fazenda chegou a valer uns 8 milhões, considerando as terras, os equipamentos, o gado, tudo. Era um patrimônio construído com suor, com um trabalho honesto, com dedicação. Eu me sentia orgulhoso. Orgulhoso do que construí, orgulhoso de poder dar uma vida boa para minha família. Mas esse orgulho todo era baseado numa mentira. Porque enquanto eu trabalhava feito um condenado para aumentar nosso patrimônio, Norberto estava desviando dinheiro e Iracilda estava planejando como fingir a própria morte para ficar com ele. Teve uma noite que a gente fez uma festa na fazenda. Era aniversário de casamento nosso, acho que uns 30 e tantos anos juntos.
Convidamos amigos, parentes, fizemos um churrasco grande, teve música, dança, alegria. Iracilda estava linda naquela noite, toda arrumada, sorrindo. Eu a abracei na frente de todo mundo e disse que ela era o amor da minha vida, que agradecia a Deus todos os dias por tê-la ao meu lado. As pessoas aplaudiram. Norberto estava lá também, aplaudindo, sorrindo. Hoje eu penso se eles estavam rindo por dentro da minha cara. Heloísa cresceu e fez faculdade em Belo Horizonte. Ficava lá durante a semana e voltava alguns fins de semana. A casa ficou mais silenciosa sem ela. Eu e Iracilda ficávamos mais tempo sozinhos, mas parecia que a gente tinha cada vez menos assunto. Ela vivia mexendo no celular, sempre ocupada com alguma coisa. Eu trabalhava, cuidava da fazenda e achava que era só uma fase, que todo casamento passa por momentos assim. Nunca imaginei que ela estava conversando com ele, planejando com ele, sonhando com uma vida sem mim. O tempo foi passando e eu comecei a sentir que alguma coisa tinha mudado, mas não conseguia identificar o quê. Iracilda estava diferente, mais distante, mais fria. As conversas ficaram superficiais, mecânicas. A intimidade que a gente tinha foi sumindo aos poucos. Eu tentava reconquistar ela, mas era como tentar abraçar fumaça. Quanto mais eu me esforçava, mais ela se afastava. E Norberto estava sempre por perto, sempre disponível, sempre prestativo. O cachorro estava mordendo minha mão enquanto eu o alimentava. Teve um momento que Iracilda começou a falar em viajar, conhecer outros lugares, viver novas experiências. Dizia que a vida estava passando, que a gente precisava aproveitar mais. Eu concordava. Prometia que assim que as coisas se acertassem na fazenda, a gente viajaria. Mas as coisas nunca se acertavam o suficiente. Sempre tinha algo para fazer, algo para resolver. Ela ficava frustrada, irritada. Agora eu sei que ela queria viajar com ele, não comigo. Queria viver essas novas experiências longe de mim. Norberto também mudou com o tempo. Ficou mais solto com o dinheiro da fazenda. Sempre tinha uma desculpa para alguma despesa grande, algum investimento necessário. Eu confiava, assinava tudo. Achava que ele estava cuidando bem do nosso negócio. Não fazia ideia que ele estava desviando milhões, preparando a fuga dele com minha esposa. O cara comia na minha mesa, dormia no meu sofá e roubava minha vida. Mas nada me preparou para o que estava por vir. Nada me preparou para a farsa que eles armaram. Porque não bastava me trair, não bastava roubar meu dinheiro. Eles precisavam me fazer de palhaço completo. Precisavam me fazer chorar por 5 anos no túmulo vazio de uma mulher que estava viva, se divertindo na minha casa, com meu dinheiro, com meu melhor amigo. E quando descobri tudo naquele domingo, quando vi a casa que deveria estar abandonada, toda reformada, toda viva, foi como se o chão se abrisse debaixo dos meus pés. A vida ia seguindo seu curso, os anos passando, e eu achava que estava tudo nos conformes. A fazenda prosperava. Heloísa tinha terminado a faculdade e começado a trabalhar. Norberto continuava como meu braço direito nos negócios, e Iracilda parecia ter se conformado com a rotina. Mas eu não sabia que debaixo dessa aparente calmaria, uma tempestade estava sendo preparada. Uma tempestade que ia destruir tudo o que eu acreditava ser verdade. Foi num período que tudo parecia estar indo bem demais, sabe? A safra de café tinha sido excelente, o gado estava saudável, os negócios prosperando. Eu me lembro de estar sentado na varanda, tomando meu cafezinho coado daquele jeito mineiro, olhando para o céu azul e pensando que Deus tinha sido bom demais comigo. Aquele pensamento me persegue até hoje, porque foi exatamente naquele momento de gratidão que a mentira começou a tomar forma. Iracilda começou a reclamar de cansaço. No começo, achei que era normal. Afinal, todos nós estávamos ficando mais velhos. O corpo não é mais o mesmo de quando a gente é jovem. Ela dizia que acordava sem energia, que qualquer tarefa parecia pesada demais. Ficava mais tempo deitada, reclamando de dores pelo corpo que não tinham explicação. Eu ficava preocupado. Sugeria que ela fosse ao médico, mas ela dizia que ia passar, que era só uma fase. Mas não passou.
As reclamações foram aumentando. Ela começou a perder o apetite, emagrecer, ficar com o rosto pálido. Eu insisti que procurasse um médico e ela finalmente concordou. Levei ela no Dr. Aurélio, aqui de Lavras mesmo, um médico de confiança que atendia a família há anos. Ele fez uns exames, pediu umas análises de sangue e disse que aparentemente estava tudo normal. Mas Iracilda continuava piorando. Foi aí que começou o inferno, meu amigo. A peregrinação de médico em médico, de exame em exame, procurando uma resposta que nunca vinha. Levei ela em especialistas em Belo Horizonte, em São Paulo, em clínicas particulares caríssimas. Gastei uma fortuna em consultas, em exames sofisticados, em tratamentos experimentais. Cada médico dava uma opinião diferente, mas nenhum conseguia identificar exatamente o que ela tinha. Iracilda ficava cada vez mais fraca, mais debilitada. Tinha dias que mal conseguia sair da cama. Eu larguei tudo para cuidar dela. Deixei Norberto tocando a fazenda quase sozinho, enquanto eu me dedicava a encontrar uma cura para minha esposa. Ela chorava, dizia que tinha medo de morrer, que não queria deixar eu e Heloísa. Eu abraçava ela, prometia que a gente ia encontrar uma solução, que ela ia ficar boa. Segurava a mão dela e rezava todos os dias para Deus não levar ela de mim. Que piada cruel. Heloísa ficou desesperada com a situação da mãe. Vinha todo fim de semana para a fazenda, ajudava a cuidar dela, levava flores, fazia companhia. Eu via minha filha sofrer vendo a mãe definhar e meu coração se partia. A gente se uniu naquele sofrimento, eu e Heloísa, tentando ser forte um para o outro, tentando ter esperança. E Iracilda ali no meio, fazendo teatro, fingindo que estava morrendo, enquanto planejava como nos abandonar. Norberto também aparecia sempre, solidário, prestativo. Trazia frutas especiais que diziam ser boas para a saúde. Oferecia ajuda, perguntava se precisava de alguma coisa. Ficava conversando com Iracilda, enquanto eu resolvia coisas da fazenda ou ia buscar remédios na cidade. Eu achava bonito aquilo, achava que era sinal de verdadeira amizade. Não passava pela minha cabeça que eles estavam se aproveitando da minha confiança para ficar juntos, para planejar o golpe, para rir da minha cara. Um dia depois de mais uma bateria de exames que não deram em nada, Iracilda me chamou para conversar. Estava deitada na cama, pálida, com olhos fundos. Segurou minha mão com aquela mão fria e disse: Deoclésio, eu acho que vou morrer. Os médicos não estão encontrando nada porque não têm mais nada a fazer. Eu senti o mundo desabar. Abracei ela, chorei. Disse que não deixaria isso acontecer, que ia encontrar o melhor médico do Brasil se precisasse. Ela chorou também. Disse que me amava, que sempre me amou. Mentirosa. Foi quando ela sugeriu ir para São Paulo, para um hospital particular que tinha especialistas renomados, que tinha equipamentos de última geração. Disse que tinha pesquisado, que lá eles faziam tratamentos que não tinham em Minas. Eu concordei na hora. Não importava o preço, não importava o sacrifício. Eu ia fazer o que fosse necessário para salvar minha esposa. Não sabia que estava assinando minha própria sentença de palhaço. Arrumamos tudo. Reservamos um quarto no hospital, contratamos os melhores médicos, pagamos uma fortuna adiantado. Heloísa se ofereceu para ir junto, mas Iracilda disse que não, que a menina tinha o trabalho dela, que eu já era suficiente para acompanhá-la. Eu achei estranho na época, mas pensei que ela não queria preocupar mais ainda a filha. Hoje eu sei que ela não queria testemunhas do que ia acontecer. Levei Iracilda para São Paulo. Ficamos num hotel perto do hospital. Ela foi internada. Começou uma série de exames, de procedimentos. Eu ia lá todos os dias, ficava horas sentado ao lado da cama dela, segurando a mão dela, conversando, tentando animá-la. Os médicos vinham, faziam perguntas, anotavam tudo, mas sempre com aquela cara de quem não tinha certeza de nada. Eu perguntava, implorava por respostas, e eles diziam que estavam investigando, que era um caso complexo. Depois de algumas semanas, os médicos me chamaram para uma reunião. Disseram que o caso de Iracilda era muito grave, que precisariam de tratamentos mais intensivos,
mais tempo de internação. Falaram em números que me assustaram, mas eu disse que não importava, que fizessem o que fosse necessário. Assinei autorizações, transferi dinheiro, vendi algumas cabeças de gado para cobrir os custos. Tudo pela mulher que eu amava. Teve um momento que os médicos sugeriram que eu voltasse para casa, para cuidar dos negócios, que o tratamento ia ser longo e que não tinha necessidade de eu ficar o tempo todo por ali. Disseram que me ligariam se houvesse qualquer mudança no quadro dela. Eu não queria ir, mas Iracilda insistiu. Disse que eu não podia abandonar a fazenda, que Norberto não podia cuidar de tudo sozinho, que eu precisava ir. Chorou, me implorou. Eu cedi. Voltei para Lavras com o coração apertado. Norberto estava lá me esperando com relatórios da fazenda, com questões para resolver. Ele foi solícito, disse que estava cuidando de tudo, que eu não precisava me preocupar com nada além da recuperação de Iracilda. Abracei ele, agradeci por ser um amigo tão presente, tão leal. Ele sorriu, bateu nas minhas costas, disse que era isso que irmãos faziam. O desgraçado estava me roubando e eu agradecendo. Todo fim de semana, eu subia para São Paulo. Pegava a estrada na sexta de noite, dirigia às 6 horas que separavam Lavras de lá, chegava no sábado de manhã no hospital. Ficava o fim de semana todo com Iracilda. Voltava no domingo à noite. Era cansativo, mas eu fazia com amor. Ela parecia sempre do mesmo jeito, nem melhor nem pior. Os médicos diziam que o tratamento era lento, que precisávamos ter paciência. Uma vez, quando cheguei no hospital num sábado de manhã, Iracilda não estava no quarto. Uma enfermeira disse que ela tinha saído para fazer uns exames, que voltaria logo. Achei estranho fazerem exames num sábado, mas pensei que talvez fosse urgente. Fiquei esperando. Ela voltou umas 2 horas depois, parecendo até mais disposta, mais corada. Disse que os exames tinham sido cansativos, mas necessários. Eu acreditei. Acreditei em tudo. O tratamento se estendeu por meses. Eu estava exausto, financeiramente apertado, emocionalmente destruído. Vi a minha esposa ali internada sofrendo e não conseguia fazer mais nada além de estar presente, de rezar, de esperar um milagre. Heloísa vinha quando podia, mas o trabalho dela não permitia visitas frequentes. Era eu, sozinho, carregando aquele fardo, aquela dor, aquela angústia. Norberto continuava cuidando da fazenda. Sempre que eu voltava, ele tinha alguma notícia sobre vendas, sobre negociações, sobre investimentos necessários. Eu assinava tudo sem questionar, confiava nele cegamente. Minha cabeça estava em São Paulo, estava com Iracilda, não estava nos negócios. E ele se aproveitava disso. Cada papel que eu assinava era mais dinheiro sendo desviado, mais patrimônio sendo roubado. Teve um dia que liguei para Norberto da estrada, voltando de São Paulo, e ele não atendeu. Tentei de novo, nada. Liguei umas 5 vezes até ele finalmente atender, ofegante, dizendo que estava no celeiro, que não tinha ouvido o telefone. Eu pedi para ele passar lá em casa, conferir se estava tudo trancado, se não tinha ficado nada aberto. Ele disse que sim, que já tinha dado uma passada lá mais cedo. Mais cedo, é? Eu nem tinha saído ainda quando era mais cedo, mas não questionei. Burro de mim. As contas do hospital foram aumentando absurdamente. Chegou um momento que precisei fazer um empréstimo usando a fazenda como garantia. Norberto me ajudou com os papéis, disse que conhecia gente no banco que conseguiria boas condições. Eu assinei tudo. Daria a fazenda inteira se fosse preciso para salvar Iracilda. Não sabia que estava sendo roubado por todos os lados, que aquele empréstimo era só mais uma forma de desviar dinheiro. Depois de quase 1 ano de tratamento, os médicos me chamaram de novo. Disseram que o quadro de Iracilda era muito grave, que apesar de todos os esforços, ela não estava respondendo bem. Falaram em cuidados paliativos, em prepará-la para voltar para casa. Eu desabei. Chorei ali na frente deles sem vergonha, sem conseguir controlar. Não era possível que depois de tudo, depois de tanto sacrifício, eu fosse perder ela.
Mas Iracilda disse que queria continuar o tratamento, que não queria desistir. Disse que tinha esperança, que sentia que podia melhorar. Os médicos concordaram em continuar tentando, mas avisaram que as chances eram pequenas. Eu agarrei naquela esperança como um náufrago se agarra numa tábua. Vendi mais gado, peguei mais empréstimo, fiz o que fosse preciso. Não ia desistir dela, ela era minha vida. E aí, numa noite fria, meu telefone tocou. Era 3 horas da madrugada. Eu estava dormindo na fazenda, exausto de mais uma semana de trabalho e preocupação. Atendi meio zonzo, e a voz do outro lado me fez acordar na hora. Era do hospital. A voz disse as palavras que destroem um homem. Senhor Deoclésio, sinto muito. Dona Iracilda não resistiu. Aquele telefonema às 3 da madrugada mudou minha vida para sempre. Ou pelo menos foi o que eu achei na época. A voz da enfermeira do outro lado da linha era suave, treinada para dar notícias ruins. Mas nenhum treinamento no mundo prepara um homem para ouvir que a mulher com quem ele viveu durante 40 anos acabou de morrer. Eu simplesmente congelei, o telefone na mão, incapaz de processar aquelas palavras. Senhor Deoclésio, o senhor está me ouvindo? Sentimos muito pela sua perda. Minha perda. Ela disse minha perda como se estivesse falando de um objeto, de alguma coisa que eu tinha deixado cair no chão. Mas era minha esposa. Era a mulher que dormiu do meu lado por décadas, que criou minha filha, que construiu a fazenda comigo. Como poderia estar morta? Eu tinha falado com ela no dia anterior, ela tinha dito que estava se sentindo um pouco melhor. Tinha até sorrido quando eu disse que voltaria no fim de semana. Como podia estar morta? Levantei da cama que nem um louco, me vesti com a primeira roupa que encontrei, peguei a chave do carro e saí disparado na madrugada. Lavras até São Paulo, 6 horas de estrada no meio da noite, chorando, gritando dentro do carro, batendo no volante, perguntando a Deus por que ele tinha feito aquilo comigo. Dirigi que nem um desesperado, ultrapassando todo mundo, não me importando com limite de velocidade, com nada. Só queria chegar lá, só queria ver que era um erro, que tinha sido engano. Cheguei no hospital quando o sol estava nascendo. Corri pelos corredores até o quarto dela, mas já tinham levado o corpo. Uma enfermeira me parou, me levou para uma sala pequena, ofereceu água, me fez sentar. Um médico apareceu, era um que eu nunca tinha visto antes. Um homem mais jovem, de jaleco branco impecável. Ele me disse que Iracilda tinha tido uma parada cardíaca durante a madrugada, que tentaram reanimá-la, mas não conseguiram, que ela partiu em paz, sem sofrimento. Sem sofrimento. Ele disse sem sofrimento, mas eu estava me despedaçando ali naquela sala fria do hospital. Pedi para ver ela. Precisava ver com meus próprios olhos. Precisava me despedir. O médico trocou um olhar com a enfermeira. Aquele tipo de olhar que as pessoas trocam quando não querem dizer alguma coisa. Ele respirou fundo e disse: Senhor Deoclésio, eu não recomendaria. O corpo dela está muito debilitado, muito diferente da mulher que o senhor conheceu. É melhor guardar a lembrança dela como era. Eu insisti. Gritei. Chorei. Bati na mesa. Queria ver minha esposa. Eles continuaram dizendo que não era uma boa ideia, que seria traumático, que eu ia me arrepender. Mas acabaram cedendo. Me levaram até uma sala gelada, onde tinha uma maca coberta com um lençol branco. Quando o médico foi puxar o lençol, eu fechei os olhos, respirei fundo preparando meu coração para a despedida. Mas antes que ele puxasse, mudou de ideia. Sabe de uma coisa, seu Deoclésio? Eu realmente acho melhor o senhor não ver. Vou providenciar o caixão lacrado. É o melhor assim. Lacrado. Caixão lacrado. Na época, eu entendi aquilo como um ato de compaixão. Achei que realmente o corpo dela estava muito desfigurado pela doença, que seria uma imagem dolorosa demais. Hoje, eu sei a verdade. Não tinha corpo nenhum debaixo daquele lençol. Ou se tinha, não era o dela. Era tudo encenação, tudo mentira, tudo teatro para me enganar. E eu, idiota, acreditei em cada palavra. Liguei para Heloísa ainda do hospital. Foi uma das ligações mais difíceis que já fiz na vida. Ouvir minha filha desabar no telefone,
gritar de dor, chorar que nem criança, me perguntando por quê, me perguntando como, foi dilacerante. Ela pegou o primeiro ônibus de Belo Horizonte para São Paulo. Quando chegou, horas depois, a encontrei no saguão do hospital e a gente se abraçou chorando. 2 destroços tentando se apoiar um no outro. Heloísa também quis ver a mãe, mas os médicos repetiram a mesma história. Corpo muito debilitado, melhor não ver, melhor guardar as boas lembranças. Minha filha aceitou com mais facilidade que eu, talvez porque estava em choque, talvez porque confiou no julgamento deles. A gente assinou os papéis necessários, autorizou a preparação do corpo, o traslado para Lavras. Tudo muito rápido, muito eficiente. Eles queriam se livrar da gente logo, e a gente estava desnorteado demais para questionar qualquer coisa. Norberto apareceu em São Paulo no mesmo dia. Disse que assim que soube da notícia, largou tudo e veio dar apoio. Abraçou a mim e a Heloísa, chorou junto com a gente. Disse que Iracilda era uma pessoa maravilhosa, que deixaria saudades. Ele parecia tão sincero, tão abalado. Ofereceu ajuda com tudo, funeral, documentação, o que fosse necessário. Eu agradeci, apertei a mão dele, disse que não sabia o que faria sem um amigo como ele. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "Irmão, eu vou estar aqui para você sempre." Mentiroso filho da mãe. O corpo foi trasladado para Lavras no dia seguinte. Caixão lacrado, todo coberto com flores. Chegou de madrugada. A gente organizou o velório na fazenda mesmo, na sala grande que Iracilda tanto gostava. Vinham amigos, parentes, vizinhos, todo mundo querendo dar os pêsames, todo mundo dizendo como ela era especial, como ia fazer falta. E eu ali, ao lado daquele caixão fechado, imaginando ela lá dentro sem poder ver seu rosto uma última vez, sem poder dar um último beijo na testa dela. Heloísa ficou o tempo todo agarrada em mim. Minha menina, tão forte sempre, estava completamente quebrada. Ela segurava a foto da mãe, aquela foto bonita que Iracilda tinha tirado alguns anos antes, sorrindo, feliz, cheia de vida. Heloísa olhava para a foto e chorava, chorava sem parar. Eu queria ser forte por ela, mas também estava destruído. A gente se apoiava um no outro, 2 náufragos no meio do oceano. O funeral foi no dia seguinte. Igreja lotada, gente que eu nem conhecia direito apareceu para dar o último adeus. O padre falou sobre a vida eterna, sobre o reencontro no céu, sobre o amor que transcende a morte. Eu ouvia aquelas palavras e queria acreditar, queria ter fé que ia reencontrar Iracilda algum dia. Mas a dor era grande demais, a sensação de vazio era grande demais. Quando levaram o caixão para o cemitério, eu tive que ser amparado por Norberto e por outros amigos. Minhas pernas não seguravam, meu corpo não respondia. No cemitério, quando desceram o caixão para a terra, eu desabei de vez. Caí de joelhos ali mesmo, na frente de todo mundo, chorando que nem criança, implorando para ela voltar, dizendo que não conseguiria viver sem ela. As pessoas tentaram me levantar, me consolar, mas não adiantava. Eu estava enterrando minha vida inteira naquele buraco. Ou pelo menos era o que eu achava. Na verdade, estava enterrando um caixão vazio, enquanto minha esposa estava viva em algum lugar, provavelmente rindo da minha cara. Os dias depois do funeral foram os piores da minha vida. Voltei para a fazenda, mas a casa estava cheia dela. O perfume dela ainda impregnado nas roupas, as coisas dela espalhadas por todo canto, a ausência dela gritante em cada ambiente. Eu não conseguia dormir no nosso quarto. Ficava vagando pela casa durante a madrugada como um fantasma, indo no quarto olhar as fotos, pegar as roupas dela para sentir o cheiro. Heloísa ficou comigo as primeiras semanas, mas depois precisou voltar para o trabalho. Quando ela foi embora, a solidão tomou conta de vez. Eu ficava dias sem sair de casa, sem tomar banho direito, sem comer. Norberto aparecia, tentava me animar, trazia comida, insistia que eu precisava reagir. Dizia que Iracilda não ia querer me ver assim, que ela ia querer que eu seguisse em frente. Eu olhava para ele, agradecido pela amizade, sem saber que ele era parte do esquema todo.
passou a chegar dinheiro do seguro de vida. 2 milhões de reais. Iracilda tinha feito aquele seguro alguns anos antes. Disse que era para garantir meu futuro caso algo acontecesse com ela. Na época, achei desnecessário. Disse que a gente ia viver muito ainda. Mas ela insistiu. Agora eu entendia o porquê. Era parte do plano. Ela sabia que ia fingir a morte. Queria garantir que eu ficaria bem financeiramente. Ou talvez fosse só para disfarçar, para ninguém desconfiar. 2 milhões que vieram de uma mentira, de uma farsa. Usei parte desse dinheiro para pagar as dívidas que tinha feito com o tratamento dela. Hospital, médicos, empréstimos. Fui pagando tudo, fechando aquele ciclo de dor. O resto eu deixei guardado, investido. Não tinha ânimo para nada, não tinha vontade de usar aquele dinheiro. Era dinheiro manchado de lágrimas, de sofrimento. Cada nota daquelas representava uma mentira que eu tinha acreditado. Todo domingo eu ia no cemitério. Levava flores frescas. Ficava ali conversando com a lápide, contando como tinha sido a semana, pedindo forças para continuar. Falava com ela como se ela pudesse ouvir, como se ela estivesse realmente ali embaixo daquela terra. Limpava a lápide com carinho, arrumava as flores, ficava ali até o sol começar a baixar. As pessoas que passavam me olhavam com pena, aquele velho que não conseguia superar a perda da esposa. Heloísa entrou em depressão. Começou a fazer terapia, a tomar remédio para ansiedade. Ela ligava chorando no meio da noite, dizendo que tinha sonhado com a mãe, que sentia falta dela, que não conseguia aceitar que ela tinha partido. Eu tentava consolar minha filha, mas como consolar alguém quando você mesmo está despedaçado? A gente chorava junto no telefone, 2 corações partidos tentando se remendar. A fazenda continuava funcionando, mas eu estava ausente. Não conseguia me concentrar em nada. Não tinha mais prazer naquilo que era minha paixão. Norberto assumiu praticamente tudo. Ele cuidava das vendas, das compras, das decisões. Eu só assinava papéis quando ele me pedia. Confiava cegamente que ele estava fazendo o melhor. E ele estava, só que o melhor para ele, não para mim. Continuava desviando dinheiro, preparando o terreno para desaparecer. Teve um período que pensei em vender tudo e ir embora de Lavras. Aquela cidade estava cheia de lembranças de Iracilda. Cada rua, cada praça, cada igreja me lembrava dela. Mas no fim das contas, não conseguia. Era ali que construímos nossa vida. Era ali que ela estava enterrada. Deixar aquilo para trás parecia uma traição à memória dela. Que piada, não é? Preocupado em trair a memória de quem tinha me traído da pior forma possível. Os anos foram passando devagar, dolorosamente. Cada aniversário de morte era um tormento renovado. Cada data especial, cada Natal, cada aniversário nosso era uma facada no peito. Heloísa vinha quando podia. A gente ia no cemitério junto, chorava junto, relembrava junto. Ela dizia que sentia que a mãe estava olhando por nós lá do céu, que ela estava em paz. Eu concordava, tentando acreditar, tentando encontrar consolo nisso. 5 anos. 5 anos inteiros eu vivi naquela dor, naquele luto, naquela mentira. 5 anos visitando um túmulo vazio. 5 anos chorando por uma mulher que estava viva, bem viva, morando na minha própria casa, se divertindo com o homem que eu chamava de irmão. 5 anos sendo o maior idiota do mundo sem saber. Foi num desses aniversários de morte, logo depois de completar 5 anos, que algo dentro de mim mudou. Estava na fazenda, sozinho, olhando para a casa grande, e senti uma vontade inexplicável de ir até lá. A casa tinha ficado fechada todo aquele tempo. Depois do funeral, não consegui mais morar ali. Tinha mudado para um apartamento pequeno na cidade, deixado a casa trancada, cheia de lembranças, cheia de fantasmas. Mas naquele dia, senti que precisava voltar. Precisava enfrentar aquele lugar. Precisava fazer as pazes com o passado. Ou talvez fosse intuição, aquela voz interior que a gente às vezes ignora, mas que sabe das coisas antes da gente. Decidi que iria num domingo. Domingo era dia de ir no cemitério, mas dessa vez eu mudaria a rotina.
Iria visitar a casa, ver como estava depois de tanto tempo abandonada, decidir o que fazer com ela. Talvez estivesse na hora de vender, de passar aquela página de vez, de começar de novo. Não sabia que aquele domingo ia mudar minha vida de novo. Não sabia que ia descobrir a verdade mais cruel que um homem pode descobrir. Não sabia que ia encontrar minha esposa morta viva, morando na minha casa, com meu melhor amigo. Aquele domingo amanheceu diferente. Não sei explicar direito, mas tinha algo no ar, uma sensação estranha no peito, como se alguma coisa importante fosse acontecer. Acordei cedo, tomei meu café sozinho no apartamento pequeno onde morava na cidade, olhei pela janela e vi o céu azul de Lavras, aquele azul profundo que só Minas Gerais tem, e decidi, hoje eu ia voltar à fazenda. Há quanto tempo não pisava lá? 5 anos completos. Desde o funeral, desde que tranquei aquela casa, e jurei que só voltaria quando tivesse coragem de enfrentar as lembranças. Mas naquele dia, senti que estava pronto. Senti que precisava ir lá, ver como estava tudo, decidir o que fazer com aquele pedaço da minha vida que tinha ficado congelado no tempo. Talvez estivesse na hora de vender, de transformar aquela dor em dinheiro e começar uma nova página. Peguei a chave da fazenda, aquela chave velha e enferrujada que estava guardada numa gaveta, e saí. O caminho até lá eu conhecia de olhos fechados. Eram 40 minutos de estrada, parte asfaltada, parte de terra. Passei pela cidade, pelas ruas conhecidas, pela igreja onde tinha sido o funeral de Iracilda. Cada esquina daquela cidade me lembrava ela, me lembrava a vida que tínhamos construído juntos. Peguei a estrada que leva para a zona rural. Paisagem bonita, montanhas ao longe, pastos verdes, gado pastando tranquilo. Aquela era a minha terra, a região onde nasci e cresci, onde construí tudo o que tinha. Mas naquele momento, dirigindo sozinho naquela estrada, sentia um vazio enorme no peito. Um vazio que 5 anos de luto não tinham conseguido preencher. Quanto mais perto chegava da fazenda, mais o coração apertava. Lembranças vinham em ondas. Eu e Iracilda plantando os primeiros pés de café, construindo a casa tijolo por tijolo. Heloísa correndo pelo quintal quando era criança. Os churrascos de domingo com os amigos. As noites na varanda tomando café e conversando sobre a vida. Tudo aquilo tinha ficado para trás, enterrado junto com ela. Ou era o que eu pensava. Cheguei na porteira da fazenda. O portão estava fechado, mas não trancado. Achei estranho. Tinha certeza que tinha deixado tudo trancado quando fui embora. Pensei que talvez Norberto tivesse dado uma passada ali para verificar as coisas. Afinal, ele tinha a chave e sempre foi cuidadoso com a propriedade. Abri o portão, entrei com o carro, fechei de novo atrás de mim. A estrada de terra que levava até a casa estava em bom estado, sem mato alto nas laterais, sem buraco. Alguém tinha cuidado daquilo. Subi devagar pela estrada. A cada curva, mais ansiedade, mais aperto no peito. E quando fiz a última curva e avistei a casa sede lá no alto, meu coração quase parou. Aquilo não podia estar certo. Não podia ser verdade o que meus olhos estavam vendo. A casa não estava abandonada. Muito pelo contrário. O jardim estava florido, cheio de rosas, de dálias, das mesmas flores que Iracilda adorava plantar. A grama estava aparada, verdinha, cuidada. A pintura da casa estava nova, branquinha, reluzente no sol da manhã. Tinha roupas estendidas no varal dos fundos, balançando com o vento. E tinha fumaça saindo da chaminé, aquela fumaça fina que sobe quando alguém está fazendo comida, quando alguém está vivendo ali. Parei o carro no meio da estrada, ainda longe da casa, tentando processar aquilo. Invasores? Alguém tinha invadido minha propriedade e estava morando ali? Mas como? A fazenda tinha porteira, estava longe da estrada principal, não era um lugar que qualquer um encontraria por acaso. E quem tinha cuidado do jardim daquele jeito, plantado exatamente as flores que Iracilda plantava? Quem tinha pintado a casa da mesma cor que ela era antes? Saí do carro devagar, com as pernas bambas.
Comecei a caminhar em direção à casa, escondido atrás das árvores, tentando não ser visto. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o barulho nos ouvidos. Suor frio escorria pelas costas. Tinha alguma coisa muito errada ali, algo que meu cérebro não conseguia compreender ainda, mas que meu instinto já estava gritando. Foi quando notei as câmeras. Câmeras de segurança modernas, daquelas pretas, pequenas, instaladas nos cantos da casa, na entrada, apontadas para todos os lados. Aquilo não existia quando morei ali. Nunca precisamos de câmeras, a fazenda era isolada, segura. Por que alguém teria instalado câmeras ali? E quem tinha feito isso? Continuei me aproximando, me escondendo atrás das árvores grandes do jardim, aquelas árvores antigas que plantamos quando construímos a casa. Meu corpo tremia inteiro. Não sabia se era de medo ou de raiva ou de confusão. Cheguei perto o suficiente para olhar pela janela da cozinha, e o que vi me fez segurar na árvore para não cair. Tinha uma mulher de costas, mexendo no fogão. Cabelo grisalho preso num coque, do jeito que ela sempre prendia. Usava um vestido florido, daqueles que ela gostava de usar em casa. Estava fazendo café, pelo cheiro que vinha da janela aberta, aquele cheiro de café coado na hora que preenchia a casa toda. Estava cantarolando baixinho uma música que eu conhecia, uma música que ela sempre cantava. Meu Deus do céu! Não podia ser. Era impossível. Eu estava ficando louco, estava tendo alucinação, estava vendo fantasma. Mas fantasma não faz café. Fantasma não canta. Fantasma não é de carne e osso. A mulher se virou de lado, e o perfil dela apareceu iluminado pela luz da manhã que entrava pela janela. O nariz, o queixo, a curva do rosto. Era ela. Era Iracilda. Minha esposa, morta há 5 anos, estava ali na minha cozinha, viva, fazendo café, cantarolando feliz como se nada tivesse acontecido. Minhas pernas cederam. Segurei na parede da casa, tentando respirar, tentando entender. Ela morreu. Eu vi o caixão. Eu enterrei ela. Eu chorei no túmulo dela todo domingo durante 5 anos. Como podia estar ali, viva, na minha frente? Era fantasma? Era visão? Eu estava tendo um surto? Tinha enlouquecido de vez? Iracilda terminou de fazer o café, pegou um cesto de roupa e saiu pela porta dos fundos. Fui atrás dela, ainda escondido, ainda sem acreditar no que estava vendo. Ela foi até o varal, começou a estender as roupas, cantarolando, com movimentos tranquilos, naturais. Estava saudável, corada, bem diferente da mulher doente e debilitada que eu tinha visto no hospital. Estava mais gorda até, mais bonita, mais viva do que nunca. E aí a porta dos fundos se abriu de novo. Um homem saiu, atravessou o quintal, chegou por trás de Iracilda e a abraçou pela cintura. Beijou o pescoço dela. Ela riu, aquela risada dela que eu conhecia tão bem. Virou para ele, o beijou na boca, e eu reconheci o homem. Norberto, meu sócio, meu melhor amigo, meu irmão de coração. Estava ali, abraçado com minha esposa morta, beijando ela, acariciando ela na minha casa, no meu quintal, debaixo das árvores que eu plantei. A raiva que subiu dentro de mim naquele momento foi diferente de tudo que já senti na vida. Não era só raiva, era ódio, era nojo, era dor, era humilhação, tudo misturado num nó na garganta que quase me sufocou. 5 anos. 5 anos chorando, sofrendo, visitando o túmulo vazio. 5 anos sendo feito de palhaço. 5 anos enquanto eles viviam a vida boa na minha casa, com o meu dinheiro rindo da minha cara. Ouvi a voz de Norberto, clara, tranquila. O café está pronto, amor? Iracilda respondeu, doce. Já está, meu bem. Que dia lindo, não é? 5 anos morando aqui e eu não canso dessa vista. 5 anos. Ela disse 5 anos. Desde a morte. Desde o funeral. Eles estavam ali todo esse tempo. Não aguentei mais. Saí de trás da árvore e caminhei até eles. Meu corpo tremia de raiva, mas minha mente estava estranhamente calma, fria. Norberto me viu primeiro. A cor sumiu do rosto dele. Ficou branco que nem papel.
a boca aberta, os olhos arregalados. Soltou Iracilda e deu um passo para trás, tropeçando nas próprias pernas. Deoclésio! Ele gritou meu nome como se tivesse visto um fantasma. E talvez eu fosse o fantasma ali, o fantasma do idiota que eles tinham enganado. Iracilda virou devagar. Quando me viu, o cesto de roupa caiu das mãos dela. As roupas se espalharam pelo chão. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. Ela ficou paralisada, me olhando com aqueles olhos que eu achava que nunca mais ia ver. Aqueles olhos que tinham chorado mentiras para mim, que tinham me enganado durante anos. Eu olhei para ela, para ele, para a casa atrás deles e disse, com uma voz que parecia vir de muito longe: "Boa surpresa, não é? Vim visitar o túmulo da minha esposa." E encontro ela estendendo roupa. Na casa onde eu chorei a morte dela durante 5 anos. Iracilda tentou falar, a voz saindo trêmula. "Deoclésio, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Você está viva!" Eu gritei, e aquele grito saiu com 5 anos de dor acumulada. "É exatamente o que eu estou pensando. Você fingiu a própria morte." Norberto tentou fugir. Deu um passo para trás, depois outro, tentando escapar. Mas eu bloqueei o caminho dele. "Fica aí!" Minha voz saiu rouca, perigosa. "Você também vai explicar, seu traidor!" Iracilda começou a chorar. Aquelas lágrimas que ela sempre soube usar tão bem. A gente se apaixonou. Eu e ele. Não sabíamos como te contar. A voz dela tremia, mas não de arrependimento, de medo, medo de ser pega. "Quanto tempo?" Eu perguntei frio. "Quanto tempo vocês dois estavam me traindo?" Silêncio. "Quanto tempo?" 8 anos, Norberto confessou, a voz fraca. "A gente se apaixonou há 8 anos. E planejamos tudo, a doença falsa, o hospital, a morte, para poder ficar juntos. 8 anos. 8 anos de chifre. 8 anos de mentira. E eu, idiota, confiando, acreditando, chorando quando ela morreu." "O médico?" eu perguntei, já sabendo a resposta. "Comprado", Iracilda admitiu. "O atestado de óbito era falso. O hospital estava no esquema. O corpo nunca existiu. O caixão tinha peso, mas não era eu. Você enterrou um caixão vazio. Eu enterrei um caixão vazio. Chorei sobre terra que não cobria nada. Visitei um túmulo mentiroso todo santo domingo durante 5 anos. E eles sabiam. Eles riam. Talvez até comentassem. Será que o trouxa foi no cemitério hoje de novo? E o dinheiro? Minha voz estava calma demais, perigosa demais. O seguro de vida, os 2 milhões. Norberto baixou a cabeça. Ela fez o seguro pensando em você, para você ficar bem depois da morte dela. Mas eu desviei mais. 3 milhões da fazenda, durante anos. Está tudo em conta na Europa. 3 milhões. Somando com os 2 do seguro, 5 milhões. Eles tinham roubado 5 milhões de mim. Mais minha esposa. Mais minha dignidade. Mais 5 anos da minha vida. E por que não foram para a Europa? Eu perguntei, sabendo que a resposta ia me destruir ainda mais. Porque a gente gostou daqui, Iracilda disse, com uma tranquilidade assustadora. Você nunca vinha. A casa estava abandonada. Decidimos ficar. Ninguém ia descobrir. E a Heloísa? A voz saiu quebrada agora. Sua filha chorou sua morte, entrou em depressão, tomou remédio durante anos, fez terapia. E você aqui, viva, feliz, fudendo com o melhor amigo do pai dela. Iracilda não respondeu. Só olhou para o chão. Responde! Eu gritei. Você fez isso com sua própria filha? Ela ia superar, Iracilda disse fria. Jovem supera tudo. Eu merecia ser feliz. Você era entediante, Deoclésio. 40 anos do mesmo. Norberto me faz sentir viva. Entediante. 40 anos de casamento. 40 anos trabalhando, construindo, amando. E eu era entediante. Enquanto o traidor do meu sócio, comendo na minha mesa, dormindo no meu sofá, me roubando pelas costas, era emocionante. Quantas vezes? Eu perguntei baixo.
Quantas vezes ele veio aqui, na minha casa, na minha cama? Toda vez que você viajava, Norberto confessou com um cinismo assustador. Durante 8 anos, você nunca percebeu. Nunca percebi. O corno perfeito, o idiota completo. Trabalhando, viajando, confiando, enquanto eles trepavam na minha cama, comiam na minha mesa, gastavam meu dinheiro. Peguei o celular. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair, mas consegui abrir a câmera. Comecei a filmar eles dois. "O que você está fazendo?" Iracilda gritou. "Registrando", eu disse calmo. "Vocês vão para a cadeia. Falsificação de óbito, fraude de seguro, estelionato, invasão de propriedade, desvio de patrimônio." "Isso dá quantos anos mesmo?" O rosto de Norberto ficou ainda mais branco. "Deoclésio, vamos conversar. A gente pode resolver isso." "Resolver?" Eu ri, mas era uma risada sem alegria. "Vocês me fizeram chorar 5 anos num túmulo vazio. Me fizeram de palhaço completo. Roubaram milhões de mim e acham que tem resolução." Liguei para a polícia. "Alô? Eu preciso de ajuda. Minha esposa, que morreu há 5 anos, está viva, na minha fazenda, com meu ex-sócio." A atendente deve ter achado que eu estava maluco, mas dei o endereço. Expliquei que era real, que tinha provas. Enquanto esperava a polícia chegar, Iracilda tentou se explicar de novo. Chorou, pediu perdão, disse que tinha sido fraca, que o amor tinha sido mais forte. Norberto ficou calado, sabendo que não tinha desculpa, que não tinha saída. Eu olhei para casa onde construí meus sonhos, onde criei minha filha, onde achei que tinha sido feliz. E vi que tinha sido tudo mentira. Cada sorriso dela era falso. Cada abraço era teatro. Cada "eu te amo" era ensaio para a próxima cena. As sirenes começaram a soar ao longe, subindo a estrada da fazenda. Iracilda e Norberto se olharam, sabendo que era o fim. Eu fiquei ali, de pé, vendo a justiça finalmente chegar. 5 anos tarde demais. Mas chegou. 3 viaturas subiram a estrada de terra da fazenda. O barulho das sirenes ecoando pelos morros, quebrando o silêncio daquele domingo que tinha começado tão tranquilo. Os policiais desceram dos carros com as mãos nas armas, olhando para mim, para Iracilda, para Norberto, tentando entender aquela história maluca que eu tinha contado pelo telefone. O delegado chegou logo atrás. Homem sério, de bigode grisalho, que me conhecia de vista. Ele olhou para Iracilda e franziu a testa. "Dona Iracilda, mas a senhora não tinha morrido?" A voz dele saiu confusa, incrédula. "Pois é", eu disse, amargo. "Também achei que tinha. Mas como o senhor pode ver, ela está muito viva. E morando na minha casa, com esse aí." Apontei para Norberto, que estava pálido, suando frio. Tive que explicar tudo ali mesmo, na frente da casa. O casamento, a doença falsa, o hospital em São Paulo, a morte que nunca aconteceu, o caixão vazio, os 5 anos de luto. O dinheiro desviado. Os policiais me ouviam com a boca aberta, aquele tipo de história que parece roteiro de novela, mas era minha vida real. Iracilda tentou argumentar. Disse que podiam conversar, resolver tudo em família, que não precisava chamar a polícia, mas o delegado já tinha entendido a gravidade. "A senhora falsificou a própria morte. Isso é crime federal, dona Iracilda. E ainda tem a questão da fraude do seguro, do desvio de dinheiro." Ele olhou para Norberto. "E o senhor estava junto no esquema?" Norberto tentou negar no começo, mas eu mostrei o vídeo que tinha gravado. Mostrei as confissões deles, tudo registrado. Não tinha como escapar. O delegado fez sinal para os policiais e eles se aproximaram com as algemas. Ver Iracilda sendo algemada na varanda da nossa casa, da casa que construímos juntos, foi surreal. Ela chorava. Dizia que não queria ir presa, que podíamos resolver de outro jeito. Mas não tinha outro jeito. Ela tinha cometido crimes graves. Ela tinha destruído uma família inteira por capricho, por egoísmo, por querer se sentir viva, como ela disse. Norberto foi algemado também. Ele me olhou, e por um segundo eu vi algo parecido com arrependimento nos olhos dele.
mas não me comovi. Esse homem tinha sido meu irmão, tinha comido na minha mesa, tinha segurado minha mão no velório falso da minha esposa e estava traindo ela comigo durante 8 anos. Durante 8 anos ele olhava na minha cara e mentia. Durante 8 anos ele roubava meu dinheiro, minha esposa, minha dignidade. Levaram os dois para o carro da polícia. Iracilda olhou para casa uma última vez. Aquela casa que ela tinha decorado, que tinha enchido de flores, onde tinha vivido a fantasia dela durante 5 anos. Eu olhei para ela e senti nada. O amor tinha morrido naquele momento. O respeito, a admiração, tudo tinha evaporado. Só sobrou pena. Pena de uma mulher que jogou tudo fora por tão pouco. Na delegacia, o caso virou escândalo. Jornalistas apareceram, a história se espalhou pela cidade, pelo estado, pelo país inteiro. Mulher finge a própria morte para viver com amante na casa do marido. Era manchete em todo lugar. Repórteres queriam me entrevistar, queriam ouvir a história completa. Eu recusei a maioria. Não queria transformar minha dor em espetáculo, mas precisei dar meu depoimento, contar tudo nos mínimos detalhes. O delegado foi juntando as provas, o atestado de óbito falso, as contas na Europa, os desvios de dinheiro da fazenda. Conseguiram prender o médico que tinha falsificado os documentos. O hospital em São Paulo foi investigado. Várias pessoas envolvidas no esquema foram identificadas. Era uma quadrilha, não eram só eles dois. E aí chegou a parte mais difícil, ligar para Heloísa. Minha filha estava trabalhando em Belo Horizonte quando liguei. Filha, você precisa sentar. Tenho uma coisa muito séria para te contar. A voz dela ficou preocupada na hora. Pai, o que aconteceu? Você está bem? Estou, mas... Heloísa, sua mãe está viva. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Pai, o que você disse? A voz dela era um sussurro. Sua mãe não morreu, filha. Ela fingiu, está viva. Estava morando na fazenda com o Norberto durante esses 5 anos todos. O grito que Heloísa deu do outro lado da linha me dilacerou. Pai, o quê? Ela está viva? Ela começou a chorar. Um choro convulsivo, de raiva misturada com alívio misturado com dor. Eu fiz terapia por anos. Eu tomei remédio. Eu chorei no túmulo dela todo ano. E ela estava viva. Tive que contar tudo para ela. O caso todo. A traição, o golpe, o dinheiro roubado. Minha filha ouvia em silêncio agora, só soluçando de vez em quando. Quando terminei, ela disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela antes, uma voz dura, fria. Eu quero ver ela. Agora. Heloísa pegou o carro e dirigiu de Belo Horizonte até Lavras naquele mesmo dia. Chegou na delegacia já de noite. Iracilda estava numa cela, esperando a audiência de custódia. Quando disseram que a filha dela tinha chegado, o rosto dela se iluminou. Achava que Heloísa ia apoiá-la, ia entender e ia perdoá-la. Mas quando Heloísa entrou e ficou na frente das grades, o que ela disse foi: Você é um monstro. Eu chorei no seu túmulo. Levei flores todo ano no seu aniversário. Conversei com você na lápide. E você estava viva, rindo da minha cara. Iracilda tentou se explicar. Estendeu a mão através das grades. Filha, me perdoa. Eu ia te contar um dia. Ia te levar para a Europa com a gente. Você ia entender. Nunca mais me chama de filha. Heloísa gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você morreu para mim de verdade agora. Eu não tenho mais mãe. Minha mãe morreu há 5 anos. Essa mulher aqui eu não conheço. E virou as costas. Saiu daquela delegacia sem olhar para trás. Iracilda ficou segurando as grades, chorando, chamando pela filha. Mas Heloísa não voltou. Nunca mais voltou. O julgamento demorou 1 ano. Advogados tentaram de tudo para reduzir as penas. Alegaram paixão, alegaram doença mental, alegaram 1000 coisas. Mas as provas eram sólidas demais. O júri não teve piedade. Iracilda foi condenada a 12 anos de prisão por falsificação de documento, estelionato e fraude. Norberto pegou 15 anos, porque além de tudo ele tinha sido o mentor do esquema, o responsável pelo desvio do dinheiro. O dinheiro foi recuperado.
Os 3 milhões que Norberto tinha desviado voltaram para minha conta. O seguro de vida teve que devolver os 2 milhões também, já que a segurada estava viva. 5 milhões de volta. Mas dinheiro nenhum paga a humilhação, a dor, os 5 anos perdidos. Voltei a morar na fazenda. Não ia deixar aquele lugar nas mãos de invasores, não ia abandonar tudo que construí por causa deles. Fiz uma reforma completa. Tirei tudo que lembrava Iracilda, todas as decorações dela, todos os móveis que ela tinha escolhido. Pintei as paredes de outras cores, troquei os pisos, mudei a disposição dos cômodos. Aquela casa virou outra. Tinha que ser outra. Heloísa se aproximou de mim depois de tudo. A gente tinha passado pela mesma dor, pela mesma traição. A gente foi enganado junto, sofreu junto, chorou junto. E agora íamos nos reconstruir juntos. Ela começou a vir mais na fazenda, passou a me ajudar com a administração. Assumiu o lugar que Norberto tinha deixado, mas com honestidade, com transparência. A fazenda voltou a prosperar. O luto agora era real. Não chorava mais pela morte de Iracilda, porque ela não tinha morrido. Chorava pelo casamento que nunca existiu de verdade. Pelos 40 anos que foram baseados numa mentira. Pela amizade com Norberto que era falsa desde o início. Esse luto era diferente, mais profundo, mais doloroso, porque não era sobre perder alguém para a morte. Era sobre descobrir que nunca teve nada de verdade. Fiz terapia. Precisava entender como tinha sido tão cego, tão ingênuo, como não tinha visto os sinais. A terapeuta me disse que não era culpa minha, que eu tinha confiado porque era uma pessoa de confiança, que quem estava errado eram eles. Mas ainda assim doía. Doía saber que fui feito de bobo durante tanto tempo. Os domingos eram os piores. Durante 5 anos, todo domingo eu ia no cemitério. Levava flores, limpava a lápide, conversava com o túmulo vazio. Agora, não sabia mais o que fazer nos domingos. Até que decidi. Mandei exumar o caixão. Queria ver com meus próprios olhos que estava vazio, que tudo tinha sido mentira mesmo. Quando abriram, confirmaram. Vazio. Tinha uns pesos dentro, uns sacos de areia para dar a sensação de corpo quando carregaram. Mas não tinha nada de Iracilda ali. Mandei destruir aquele caixão, aquela lápide. Não quero o memorial de mentira, eu disse. E no lugar, plantei uma árvore de ipê amarelo, bonita, que dá flor todo ano. Naquela árvore não tem nome, não tem data. Só tem vida nova crescendo, onde antes tinha mentira enterrada. A vida foi seguindo, devagar, mas foi. Heloísa trouxe os filhos dela para passar fins de semana na fazenda. As crianças corriam pelo quintal, brincavam, enchiam aquele lugar de alegria de novo. E eu, vendo meus netos felizes ali, sentia que talvez, só talvez, aquela casa pudesse ter vida de verdade de novo. Uma vida baseada em verdade, em amor real, em família que se respeita. Mas a ferida ainda estava aberta, e eu ainda não sabia se um dia ia conseguir confiar em alguém de novo, se um dia ia conseguir amar de novo sem medo de ser enganado. Porque quando você descobre que viveu 40 anos numa mentira, fica difícil acreditar que alguma coisa pode ser verdade. Passaram-se alguns anos desde aquele domingo que mudou tudo. A fazenda voltou a produzir. Heloísa se casou de novo e me deu mais 2 netos. A vida seguiu como sempre segue, mesmo depois das piores tempestades. Iracilda continua presa. Norberto também. Soube que ele a abandonou lá dentro. Disse que ela tinha arrastado ele para aquilo, que era culpa dela. O amor que era tão forte que justificava fingir morte, roubar, mentir, não durou nem 2 anos de cadeia. Ela fica sozinha na cela agora, sem visita de ninguém, nem de Heloísa, que nunca mais quis ver a mãe, nem minha. Ela mandou uma carta pedindo perdão. Queimei sem ler. Eu conheci alguém. Dona Belisária, a fazendeira da propriedade vizinha. Viúva também, mulher honesta, de coração limpo. A gente começou devagar, com cautela, porque meu coração tinha sido despedaçado. Mas ela teve paciência. Me mostrou que ainda existe amor verdadeiro no mundo.
Casamos há 2 anos numa cerimônia simples aqui na fazenda, com Heloísa de madrinha e meus netos correndo por todo lado. A diferença é que com Belisária eu durmo em paz. Não fico com aquele medo no peito, aquela desconfiança, porque o que aprendi foi isso. Quando o amor é verdadeiro, você sente. Não precisa fingir, não precisa mentir, não precisa roubar. O amor de verdade se basta. E o que eu tinha com Iracilda nunca foi amor de verdade. Era conveniência. Era mentira mascarada de casamento. Descobri também que Iracilda tinha traído até o Norberto antes. Outros casos que ninguém sabia. Ela sempre foi assim, sempre foi mentirosa. Norberto descobriu isso na cadeia, através de cartas anônimas. Ele também foi trouxa, só não sabia. O túmulo vazio virou árvore, como eu disse. E essa árvore dá flores lindas todo ano. É meu jeito de transformar a mentira em algo bonito, de enterrar o passado de verdade e deixar crescer coisa boa no lugar. Hoje eu olho para os meus netos brincando no quintal, olho para Belisária fazendo café na cozinha e agradeço. Agradeço por ter descoberto a verdade. Porque podia ter passado o resto da vida chorando num túmulo vazio, enquanto eles gastavam meu dinheiro e riam de mim. Mas Deus quis que eu voltasse naquele domingo. Quis que eu descobrisse. E quis que eu recomeçasse. Iracilda queria flores no jardim da casa onde me traiu. Hoje as únicas flores que ela vê são as que crescem do outro lado das grades da prisão. Ela queria se sentir viva. Agora vive de verdade. Na cela, sozinha, abandonada, pagando pelo que fez. E eu finalmente estou vivendo de verdade também. Com uma mulher que me ama de verdade, numa casa que é de verdade minha, com paz de verdade no coração. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre confiança, sobre verdade, sobre recomeços, deixe seu joinha aqui para alegrar esse velho. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias que vou contar com toda a sinceridade do meu coração. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? Você já passou por uma traição que mudou sua vida? Já precisou recomeçar do zero? Adoro saber de que cantinho do Brasil vocês estão me ouvindo e em que momento do dia tiraram um tempinho para escutar a história desse velho aqui. Um abraço bem apertado do tamanho do meu coração.